Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à continuação das aulas aqui sobre desenvolvimento web. E nesse conjunto de vídeos a gente vem falando aí um pouquinho sobre o HTML, tá certo? Então na aula passada a gente viu um pouquinho sobre os links, né, os links internos e os externos e como fazer essa linkagem dentro da sua página web. E hoje a gente vai dar continuidade das tags HTML e vai falar um pouquinho sobre outras duas tags, né, que são as divs e os spans, que eles são utilizados como containers, né, como containers genéricos, tá? Em um documento eles servem para definir uma seção e para agrupar elementos. Então a div ela é um elemento em bloco, né, ela define uma divisão ou seção no documento e é usado para agrupar elementos em bloco a fim de formatá-los com o CSS. Então a div é como se fosse um blocozinho desse aqui, onde você vai delimitar, tá, de forma virtual, os seus componentes. Tá? E dentro dele aqui você pode ter várias tags. Você pode ter a tag A, as tags H, né? Pode ter outras tags aí. E tudo que você aplicar de formatação a essa div, ela vai ser aplicada a todos os elementos que estão dentro dela. Tá? Então a div é essa separação aqui virtual, essa divisão dos elementos com os demais que estão na mesma página. E o span é o uso de um elemento em linha, né? Então, quando você quiser aplicar algumas características, né, alguns atributos a uma linha, você utiliza o span. E quando você quiser utilizar blocos, você utiliza a div, tá certo? Isso aqui é um exemplo de uso, né, da div e do span. Então, aqui dentro da div você pode ter várias tags, tá? Isso aqui é um exemplo de div, ó, onde aqui a gente está dizendo que essa div aqui, ela vai ter uma cor com esse atributo aqui. E essa cor, esse atributo cor, ele vai ser aplicado tanto para a tag H3 como para a tag P, tá certo? Vamos fazer esse exemplozinho aqui. Vou voltar aqui naquele aquele arquivo que a gente estava editando, tá? Nas aulas anteriores. Aqui, ao final, né? Ao final não, vou colocar aqui antes dos links, tá? Antes dos links a gente vai criar aqui uma div, né? Então essa div ela vai abrir e ela vai fechar. Vou colocar aqui o atributo dentro da div, que eu vou chamar aqui pelo style, né? Igual a cor. E eu vou colocar esse atributo aí, 0000ff. Tá? A gente vai ver que cor é essa quando a gente executar. Fecha aqui com as aspas. E dentro da div a gente vai ter aqui uma tag H3. Conteúdo da tag H3, fecha a tag, né? E também a gente vai ter aqui uma tag P, tá? Essa é uma tag de parágrafo. Fecha a tag, tá? E aqui a gente vai colocar outra tag aqui de parágrafo. Essa é uma outra tag de parágrafo, mas fora da div. Tag, né? Tá, vou salvar aqui e vou executar. Então vejam, ó, que aqui no final a gente teve, ó, que o conteúdo da tag H3 e da tag parágrafo que estão dentro dessa div, eles tiveram o seu atributo cor alterados, né? Porque a gente colocou eles dentro da div. Já essa tag aqui parágrafo, que ela está fora da div, ela manteve a sua característica comum, né? Que é a cor preta, tá certo? Então, tudo que você colocar aqui dentro das divs, os atributos dela vão pertencer a todos os elementos que estão dentro da div, tá? Esse aqui é o que vai ser o que é gerado, né, por esse código aqui, tá? E a tag span, né? A tag span é quando você quer alterar os atributos de um elemento que está em uma linha, né? No caso aqui, a gente tem a tag P. Essa tag P ela tem um determinado texto, mas eu não quero alterar a cor ou o estilo de todo o texto que está dentro da tag P, somente de um pedaço. Então eu vou colocar a tag span aqui, né?
coloco a tag spam, defino o estilo para ela, né? Ou seja, vai ser a cor azul e a fonte em negrito. Coloco o texto que vai receber esses atributos e fecho a tag spam, né? E continuo com o meu texto. Fazendo isso, somente o texto que está dentro da tag é que vai receber esses atributos, tá? E continuando, eu faço isso aqui novamente, só que agora eu defino outra cor, né? E coloco novamente um texto aqui chamado de dark green e coloco a cor dele como sendo um verde escuro, tá certo? Então, essa é a diferença do uso da tag div para a tag spam. Com HTML você também pode fazer tabelas, tá? Você pode construir tabelas utilizando a tag table. E essa tag table aqui, ela vai gerar essa estrutura de tabela e você vai modelando como vai ser formado os elementos dentro dessa tabela. Então você pode utilizar, né, dentro da tag table a outra tag chamada tr, né, que é de table row, né, ou linha da tabela, e você vai usar aqui os atributos dentro dessa tr. Então, essa tr vai ser uma linha da tabela, que vai estar relacionada a isso aqui. Ó. Então, cada linha da tabela vai ser um tr. Ó. Porém, aqui a gente está chamando de th, né? Porque é uma tag de head, né? Ou seja, table header. Ou seja, vai ser esse texto aqui que ele vai estar diferente dos demais, porque ele é o que está no título, né? Então, ele é negrito quando comparado aos demais. E nos demais elementos da tabela, a gente vai utilizar o TD, que é o Table Data, tá certo? Que são esses elementos aqui que ficam fora aqui do cabeçalho, né? Da primeira linha da tabela. Então, fazendo essa junção de TR, TH e TR, TD, você vai construindo a sua tabela linha por linha, tá certo? Você também pode utilizar esse atributo rowSpan, né? O rowSpan, quando você quer juntar várias células de uma tabela. Então, aqui a gente está utilizando 3 elementos aqui na vertical, e esses 3 elementos eles vão ser juntados aqui em uma única célula com esse atributo aqui, tá? Se você quiser, você também pode juntar os elementos assim, né? Como é feito aqui no 180, onde ele junta essas 2 células aqui, ó. Tá aqui o 180, ó. Ou seja, a diferença é que aqui a gente está fazendo uma junção de linhas, né? Por isso row span, e aqui a gente está fazendo uma junção de colunas, né? Então, column span, tá certo? Então, com isso você consegue organizar aí a sua tabela direitinho, tá, pessoal? Novamente, eu peço que vocês façam esses exercícios aí no computador de vocês, tá? Construam uma tabelinha dessa aqui, parecida com essa, vá digitando os atributos, tá? Digitando na mão mesmo, testando cada parâmetro desse, porque só assim você consegue absorver, né? E lembrar como você vai fazer essa codificação utilizando o HTML, tá certo? Então, por favor, tentem aí fazer diversos tipos de tabelas utilizando esses conceitos que estão aqui nos slides, tá? Só um minutinho. Outro atributo importante do HTML é o uso de formulários, né? Então, os formulários eles estão presentes aí em praticamente todos os websites, e com os formulários você consegue adquirir dados do usuário. Então, você consegue captar dados do usuário utilizando os formulários do HTML. Isso aqui é um exemplo de formulário, né, onde o usuário ele vai informar o primeiro nome e o último nome dele, e ele vai enviar esses dados para o seu servidor. Então, para construir esse formulário, né, você pode utilizar a tag form, e essa tag form ela vai conter o que são os elementos que vão poder estar dentro desse form, tá? Aqui, pessoal, eu vou falar de forma bem rápida sobre os formulários, e na frente a gente vai ter 1 ou 2 aulas exclusivamente para falar sobre essa construção de formulários, tá certo? Então, aguardem aí só um pouquinho, eu vou falar aqui só de forma bem superficial, tá? Dentro dos formulários você tem as ações, né? Esse atributo ação, que essa ação é o que vai acontecer quando o usuário clicar nesse botão aqui. Então, quando ele clicar no botão Submit, o que é que vai acontecer nesse formulário? O meu formulário ele vai acessar essa página aqui, tá? Dentro dele você vai modelando, né, quais são as informações que você quer coletar. Você utiliza essa outra tag aqui, essa tag input, né, para gerar esses campos digitáveis aqui. Então você coloca o input, né, aí vai ser do tipo texto, o nome dele vai ser first name, esse nome ele vai ser usado lá pelo meu servidor para poder acessar essa informação.
e o valor dele por padrão, né? Ou seja, Mickey. Então, quando esse formulário for renderizado, esse valor value ele vai ser automaticamente carregado aqui para dentro dessa caixinha de texto. Tá? Se você não colocar esse atributo value, a caixinha aparece em branco aqui para o usuário digitar o que ele quiser. Tá? Ele também pode apagar esse nome aqui, mas ele já aparece preenchido, tá bom? No formulário, você tem diferentes tipos, né, de atributos do formulário, de elementos. Você pode ter um do tipo botão, né, do tipo checkbox, do tipo file para enviar artigo, do tipo hidden, né, do tipo que ele tá lá, você consegue acessar a informação, mas o usuário não vê esse elemento, né? Depois a gente vai falar um pouquinho por que ele é necessário. Você tem o tipo imagem, né, de password, de senha, o tipo de radio button, de reset, de submit, de texto e etc. E além disso, no HTML5 você ainda tem mais outros elementos, né? Você tem o elemento color para alterar a cor, né? O date time, o date time local, o e-mail, o month, number. Então, essas diversas características aqui foram incluídas aí no HTML5, tá? Então, mais na frente a gente vai ver o que é cada elementozinho desse, onde utilizar ele, tá certo? Esse é um exemplo, tá, de formulário do tipo select, né? O tipo select são esses formulários onde você tem essa caixinha e quando você clica na seta, ele mostra algumas opções e o usuário pode selecionar alguma dessas opções previamente definidas. E eles são construídos dessa forma aqui, ó, utilizando a tag select e as opções que vão estar disponíveis dentro do select. O que está aqui fora dessas marcações do menor, do maior ou igual, é o nome, né, o valor que vai aparecer aqui para o usuário, e o que está aqui definido na tag value é o que vai ser recebido lá pelo servidor, para que o servidor consiga saber o que é esse formulário, tá bom? Vamos fazer esse exemplozinho aqui. Cadê? Aqui, voltando aqui para o nosso exemplo, né? Lá embaixo das nossas divs, eu vou criar aqui esse select. Então, fecha o select. E aqui dentro eu vou ter as minhas options, né? Option. Então, aqui vai ser... digamos que eu quero selecionar aqui... o meu jogo favorito, por exemplo, tá? Eu vou botar aqui GTA. A outra opção... Eita. A outra opção aqui vai ser o LoL, né? Aí outra opção aqui, deixa eu lembrar, o Mega Man, né, lá do Nintendo. Outra opção aqui de jogo, Tibia, pronto. Então, vou colocar esses 4 elementos, vou executar aqui a minha página. Novamente, ele é um elemento inline, né, por isso que ele está aqui juntando com o outro. Então, vamos colocar aqui algumas quebras de linha para que fique melhor a visualização, tá? Pronto. Feito isso, esse aqui é o botão que é gerado, ó. O usuário pode selecionar aqui os elementos e o que ele selecionar aqui é o que vai ser enviado para o servidor. Então, com isso aqui eu consigo captar dados do usuário, né? Então, eu consigo que ele selecione uma opção e eu vou resgatar essa opção dele lá no lado do meu servidor. E lembrando que o valor que está dentro aqui do value é o que vai ser passado para o servidor, tá? Então, se eu colocar aqui dizendo que é GTA, mas eu coloco aqui como sendo low, o servidor ele só vai receber isso aqui. Então, você vai acabar gerando uma confusão lá no servidor e isso vai gerar um erro, tá? Então, o nome que está aqui no value tem que ser representativo do que está aqui na opção para que você não tenha confusões, tá certo? Bem, pessoal, eu vou parar por aqui de novo, tá? Essa aula para ela não ficar muito longa e acabar dificultando aí. Eu sei que é bastante conteúdo. Então, na próxima aula a gente continua falando aqui de mais algumas opções de formulário do HTML, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.